Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira sobrenatural, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Aliás, eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Seria de extrema importância que você ouvisse. Você vai perceber que são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença na nossa vida. Você vai perceber aqui na palavra de Deus dois tipos de quebrantamento. Por isso que há tantas pessoas que estão na presença de Deus, elas nem percebem. E carregando no peito muitas vezes um coração rancoroso, um coração vaidoso, um coração pecaminoso, contaminado. E eu vou te mostrar aqui na palavra que isso é um perigo muito grande. Isso é um risco grande que muitas pessoas, aliás, a maioria, é um risco que elas estão correndo na presença de Deus e elas nem percebem. Seria muito importante que você não só ouvisse, mas que você também compartilhasse essa mensagem. Livro do profeta Isaías, 61, versículo de número 1. O título fala as boas novas da salvação. Aqui vai falar de salvação. Por isso a importância de ter um coração quebrantado, coisa que poucos têm. Olha o que diz aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Percebe? Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Primeiro, o Espírito de Deus está sobre ele. E por que o Espírito de Deus está sobre ele? Simples. Porque aquele sobre quem está o Espírito Santo tem uma missão. E qual é a missão daquele alguém que tem sobre si o Espírito de Deus? Curar os quebrantados de coração. Pastor, não já é quebrantado? Então, para que precisa da cura? Por isso que eu falei de dois tipos de quebrantamento. Porque tem aqueles que é quebrantado segundo o Espírito Santo e tem aqueles que é quebrantado segundo o mundo. Eu estou dizendo que tem aqueles que ouvem a voz de Deus e tem aqueles que a voz de Deus entra no ouvido e sai no outro, não dá a mínima. Tem aqueles que ouvem a voz de Deus e andam segundo o Espírito Santo. Mas tem aqueles que não dá a mínima a voz de Deus e andam segundo a dureza do coração. Ou seja, aqueles que é quebrantado segundo o Espírito Santo anda, e aqueles que é quebrantado segundo o mundo, ou seja, segundo o mundo anda. E se você parar, não precisa ser inteligente para perceber, você vai se dar conta que vivemos épocas aonde a maioria hoje em dia anda segundo a dureza de coração e não segundo o Espírito Santo de Deus. Por isso a Bíblia diz aqui: enviou-me a curar os quebrantados de coração. O que a Bíblia está dizendo? Que há muitas pessoas que elas são quebrantadas a ouvir o mundo. São quebrantadas a andar na dureza de coração. Não sei se você entende isso. Há pessoas que são quebrantadas a andar segundo o pecado e não segundo a santidade. Ou seja, é quebrantada segundo o pecado, tem sensibilidade a ouvir o pecado, mas é dura de coração a andar segundo a santidade. Tem pessoas que é quebrantada de coração a andar segundo a mentira, mas é dura de coração a andar segundo a verdade. Tem pessoas que é quebrantada segundo o ódio, tem sensibilidade para ouvir o ódio, mas é dura de coração para andar segundo o amor de Deus. Tem pessoas que é quebrantada de coração para andar segundo o pecado, tem sensibilidade a ouvir o pecado, mas é dura de coração para andar segundo a santidade do Espírito Santo. Tem pessoas que é quebrantada de coração a andar segundo o mundo e é dura de coração para andar segundo a palavra de Deus. Eu estou dizendo que há pessoas que têm mais sensibilidade a ouvir o mundo do que sensibilidade a ouvir a Deus. É quebrantada para ouvir o mundo, mas é dura de coração para ouvir a Deus.
É quebrantada segundo a desobediência, mas é dura de coração segundo obedecer a Deus. Por isso que a Bíblia fala, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Já que é quebrantado, por que precisa ser curado? Porque é quebrantado segundo o mundo, não é quebrantado segundo Deus. Isso aqui é uma chave para você entender ou interpretá-lo da maneira mais clara, mais objetiva possível. O que é ser quebrantado por Deus e o que é ser quebrantado segundo o mundo. Porque hoje em dia muitos andam segundo o mundo, inclusive a maioria dos cristãos, e não segundo Deus. Porque é quebrantado segundo o mundo. Tem tendência a ouvir o mundo. Sensibilidade a ouvir o mundo. Anda segundo o mundo e não segundo a palavra. Não segundo Cristo. Não segundo a obediência. Não segundo o Espírito Santo. Ou seja, é quebrantado a ouvir o mundo, mas é duro de coração ouvir a Deus. É quebrantado andar segundo o engano do coração, mas é duro de coração ouvir a verdade, ouvir a palavra de Deus. É quebrantado segundo a vaidade dos pensamentos, mas é duro de coração andar segundo o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Por isso essas pessoas precisam de transformação, precisam de um novo coração, precisam de um coração quebrantado segundo Deus e não segundo o mundo. Precisa de um coração quebrantado segundo o Espírito Santo e não segundo o pecado. Precisa de um novo coração segundo o amor e não segundo o ódio. Precisa de um novo coração segundo a verdade e não segundo a mentira. Segundo a santidade e não segundo o pecado. Segundo a santidade e não segundo a ignorância do mundo lá fora. Por isso que a Bíblia fala, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Significa que muitas pessoas estão com o coração doente, podre, contaminado, rancoroso, odioso, vaidoso. Por isso a discórdia. Por isso a diferença entre os irmãos. Por isso hoje em dia há tanta vaidade. Por isso hoje em dia há tantos escândalos, há tantos maus exemplos, há tantos maus testemunhos. Sabe por quê? Porque a maioria que está dentro da igreja, na presença de Deus, o coração está doente. Por isso a palavra diz, enviou-me a curar os quebrantados. Mas não é quebrantado, por que precisa da cura? Porque está quebrantado segundo o mundo e não segundo Cristo. Por isso hoje a maioria tem facilidade em aceitar o mundo e não a palavra. Tem facilidade em aceitar o engano e não segundo a verdade. Tem facilidade em aceitar o pecado e não a santidade. Tem facilidade em aceitar aquilo que o mundo oferece e não segundo o que Cristo está oferecendo. Por isso a Bíblia diz, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Já que é quebrantado, não precisaria ser curado. Mas por que precisa ser curado? Porque é quebrantado segundo o mundo e não segundo Cristo. Você entende que há tantas pessoas perdidas na presença de Deus? Você entende que há tanta vaidade na vida de pessoas que estão na presença de Deus? Você entende que há tanta pessoa na presença de Deus e no pecado? Porque são duras de coração, são ignorantes, são rebeldes, são estúpidas. É isso que são. Você entende porque há tantas pessoas na presença de Deus e não é liberto? Porque o coração está doente. Você entende porque há tantas pessoas que conhecem a Deus, mas andam segundo o mundo? Porque são doentes de coração. Você entende porque há tantas pessoas, milhares e milhares na presença de Deus, mas anda segundo a vaidade do mundo, segundo os preceitos dos homens, segundo os preceitos do mundo, e não segundo a palavra, porque são doentes de coração. Você entende que há tantas pessoas na presença de Deus e bebe, anda na mentira, no engano, na dureza de coração, a vaidade, mau exemplo, mau testemunho, um coração odioso, rancoroso, pecaminoso, sabe o que é isso? Coração doente. Você entende que há pessoas na presença de Deus, milhares e milhares, e não perdoa o próximo, não ama um ao outro, sabe por quê? Porque é doente do coração. É isso que são essas pessoas, doente do coração. Olhe para mim, deixa eu lhe perguntar. Tomara que não, mas será que você que está me ouvindo não é uma dessas pessoas que é doente do coração? Claro que tem pessoas me ouvindo que verdadeiramente vivem para Cristo. Há pessoas me ouvindo que andam segundo Cristo verdadeiramente. Mas a maioria que está me ouvindo é doente do coração. A maioria dos que estão me ouvindo são doentes do coração. E é o que a Bíblia diz aqui. Enviou-me
Diz aqui, enviou-me a curar os quebrantados de coração, ou seja, quebrantados segundo o mundo, segundo a mentira e não segundo a verdade. É quebrantado segundo o ódio e não segundo o amor. É quebrantado segundo o pecado e não segundo a santidade. É quebrantado segundo o engano e não segundo a verdade, a santidade. É quebrantado segundo a prisão e não segundo a liberdade. É quebrantado segundo as trevas e não segundo a luz. Repito o que eu perguntei. Será que você que está me ouvindo não é uma dessas pessoas? Olha a pessoa que tem sobre si o Espírito Santo para finalizar, diz assim: e proclamar libertação aos cativos. O que é uma pessoa cativa? É uma pessoa que está muitas vezes na presença de Deus, é conhecedor da palavra, mas vive exatamente na ignorância. Vive no pecado, se tornou refém do pecado. Uma pessoa que está na presença de Deus, mas bebe, está no cativeiro da bebida. Uma pessoa que está na presença de Deus, mas mente. A mentira se tornou um cativeiro na vida daquele alguém. Uma pessoa que está na presença de Deus, mas não ama o irmão, está no cativeiro do engano, do ódio, da vaidade dos pensamentos. Uma pessoa que está na presença de Deus, mas não deixa o mundo. O mundo se tornou um cativeiro na vida daquele alguém. Quantas pessoas estão assim? Na presença de Deus e no cativeiro. Por quê? Porque é doente do coração. E apoia em liberdade os algemados. Ou seja, quem tem sobre si o Espírito Santo, o propósito é tirar do mundo e trazer para o reino. Pregar libertação para elas. Ponhar em liberdade. E não adoecer o coração, como muitos estão fazendo. É bom estar na presença de Deus, é ótimo, é excelente. Mas o propósito de estar na presença de Deus é viver a libertação. E não estar na presença de Deus e com o coração doente, como muitos estão. Vê como muitos andam. Mau exemplo, mau testemunho, ignorância. Não ama os irmãos, causa discórdia, causa divisão. Até calote, tem crente caloteiro. Aliás, o que tem de crente caloteiro hoje em dia, irmão? Isso é uma vergonha. Jesus não deve nada a ninguém. É o nome de Jesus que carregamos. Temos que dar bom exemplo, bom testemunho. O crente que é caloteiro não tem o Espírito Santo não, viu, irmão? O crente que é caloteiro não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo dá bom exemplo, dá bom testemunho. Quem tem o Espírito Santo sobre si anda segundo a palavra de Deus e não segundo o mundo. Calote não é coisa de crente. Calote é coisa de gente sem vergonha. Calote é coisa de crente, é de gente mau caráter. Calote não é coisa de crente, não. Calote é coisa de gente que anda segundo a dureza do coração, pessoas doentes do coração. Essa é a verdade. E a Bíblia diz aqui, quem tem sobre si o Espírito Santo tem que proclamar a libertação, anunciar a libertação dos cativos e pôr em liberdade os algemados. Ou seja, tem que pregar para as pessoas que elas têm que sair do mundo e vir para o reino. E aqui dentro do reino não pode aceitar o mundo. E hoje estão aceitando o mundo em muitos lugares. Uma vaidade danada. Umas coisas que a palavra de Deus não concorda. Sabe o que é isso? Doente do coração. É isso que são. Para finalizar, eu quero perguntar a você que está me ouvindo. Será que você tem o Espírito Santo mesmo? Será que você não é um dos que é doente do coração? Repito o que falei anteriormente. Tem pessoas me ouvindo que tem o Espírito Santo e anda segundo o Espírito Santo. Mas a maioria dos que está me ouvindo não tem o Espírito Santo e é doente do coração. A maioria dos que estão me ouvindo. Cuidado. Não basta estar na presença de Deus. Tem que ter o Espírito Santo e o coração tem que estar curado. E não andar na doença do coração. Não segundo a palavra, mas contra a palavra como muitos estão andando. Tem muita gente na presença de Deus, mas não está andando segundo a palavra. Está andando na dureza do coração. Sabe o que é isso? Doente do coração. É isso que são. Espalhe essa mensagem. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Nos ajude a libertar pessoas, libertar a vida. E você vai se dar conta. Se você olhar para a palavra, Isaías 61, você vai perceber que muitas pessoas que estão na presença de Deus aqui falam das boas novas da salvação. A pessoa doente do coração não pode ser salva, a não ser que se liberte. Por isso deve necessário anunciar, como diz aqui, né, no final do versículo 1. Anunciar a libertação, né? Anunciar a libertação e pôr em liberdade os algemados. Porque só há salvação para aqueles que são livres verdadeiramente. Mas aqueles que estão na presença de Deus e no cativeiro, não pode haver libertação para essas pessoas.
a não ser que verdadeiramente se liberte. Tá certo? Espalhe essa mensagem para que outras pessoas alcancem a libertação. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.